Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Louvado seja Deus. Que louvor maravilhoso. A unção do Espírito Santo, que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Você pode ter a certeza, eu acredito que todos vocês foram impactados pela presença do Espírito Santo aqui. Agora fale com Ele: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua palavra, Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Fale com o Senhor, peça a Ele, que a sua mente agora possa ser levada cativa até Ele, e que verdadeiramente nessa noite nós possamos ser renovados, que nessa noite nós possamos ser transformados para a honra e glória do Senhor. Abra a Santa Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo nessa noite o versículo de número 6, dando sequência ao Sermão do Monte. Quem for encontrando e puder, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Curva a sua cabeça. Papai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, te agradecer pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar, te agradecer, Senhor, pelo privilégio de poder nos reunir como corpo de Cristo, Senhor, como estar juntos como família, Senhor. Nós somos, ó Pai, bem-aventurados porque nós verdadeiramente nós temos fome e sede de justiça, e nós sabemos, Senhor, que nessa noite o Senhor vai saciar a nossa fome, Senhor, saciar a nossa sede. Por isso, papai querido, venha falar conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o teu filho, o presbítero Lindomar, fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, Senhor. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, a vida financeira, acadêmica do teu filho, Senhor. Aonde ele colocar a planta dos pés, que seja abençoado. E, ó Deus, eu clamo a Ti, que o Senhor possa estender essa bênção também a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, que a Tua graça possa alcançá-los. Visita aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ó Pai, que eles também possam ser impactados pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Em uma determinada escola, a professora deu um trabalho para aqueles alunos, e eles tinham que fazer uma lista das coisas que eles consideravam nos dias de hoje como as 7 maravilhas do mundo. Nós conhecemos as 7 maravilhas do passado, e a professora pediu para eles: olha, escreva quais são as 7 maravilhas do mundo nos dias de hoje. O que você acredita que é uma das grandes maravilhas? E os alunos tiveram ali um tempo, tiveram um período, e começaram a cada um fazer a sua lista. E no final, quando foram fazer a conciliação, saiu as pirâmides do Egito. Professor, muito bem. Segundo lugar, saiu Taj Mahal. É lindo. Grand Canyon, o Canal do Panamá, Empire State, a Basílica de São Pedro, as muralhas da China. A professora, muito bem, realmente são maravilhosos.
Mas enquanto ela conversava, olhava para a sala, ela notou que havia uma criança num canto, ainda com lápis na mão e com sua lista ali. E ela se aproximou daquela criança e perguntou para ela: querida, você está tendo dificuldades em preencher a sua lista? Ela meio que balbuciou e falou: um pouco. Eu não consegui ainda, professora, decidir, porque são tantas maravilhas. E a professora virou para ela e falou para ela assim: então leia para nós a sua lista, vamos ver se nós podemos te ajudar. A criança hesitou um pouco e começou a ler. Eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Essas são as 7 maravilhas, professora. E eu queria perguntar para você: de quais maravilhas deste mundo, de quais maravilhas que Deus colocou na sua vida, para a sua vida, você tem desfrutado? Será que você tem vivido o melhor de Deus? Você tem se deleitado nas bem-aventuranças? E deixa eu te perguntar: você tem fome e sede de justiça? Porque esse é o tema da mensagem dessa noite. Você tem fome e sede de justiça? Amados irmãos, nos capítulos anteriores, nós entendemos que o cristão é uma pessoa humilde, é uma pessoa que lamenta sobre os seus pecados, se envergonha deles, dos pecados dos outros, dos irmãos. Nós aprendemos também que o cristão, ele é uma pessoa mansa, que aceita a verdade sobre si mesmo e a sua condição diante de Deus. Assim sendo, nós entendemos que as bem-aventuranças que nós estudamos até o momento, elas vêm nos impelindo para olhar para nós mesmos. Elas vêm nos impelindo para cada um olhar, fazer uma auto-reflexão, de entender como você está vivendo, quais são as suas reações diante de cada adversidade. Mas agora nós passamos a uma nova bem-aventurança, na qual agora nós começamos a procurar uma solução para as nossas vidas. E aí nós começamos a entender que todas as características anteriores fazem com que nós, cristãos, crentes, entendamos que precisamos buscar algo mais. Entendamos que precisamos melhorar a cada dia. E é isso que vai se manifestar nessa bem-aventurança. Olhem que coisa linda. Bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Mais do que felizes são os que têm fome e sede de justiça. E a palavra vem deixar claro para nós que esses sim são verdadeiramente felizes. Você já percebeu que o mundo inteiro
a humanidade, ela caminha em busca da felicidade. Todas as pessoas no mundo, sem exceção, elas querem ser felizes. E é esse o motivo por detrás de toda ação, de toda ambição, por detrás de todo o trabalho, de todo o esforço humano. A pessoa está em busca de algo que a faça feliz. Tudo que o homem faz é porque ele está buscando a felicidade. Porém, nós precisamos entender que por mais que a humanidade viva em busca da felicidade, nós vemos que elas não conseguem encontrá-la. As pessoas até têm alguns momentos de felicidade, mas a felicidade plena, não. E talvez você possa virar e perguntar: mas pastor, por que isso acontece? Amados, em conformidade com as Escrituras, a felicidade nunca é algo que nós deveríamos buscar diretamente. Antes, é sempre algo que resulta da sua dedicação ao seu propósito, o propósito pelo qual você foi chamado por Deus. Quando você cumpre o seu propósito, você é feliz. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Propósito. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: qual que é o seu propósito, irmão? Pergunta para ele: você foi chamado para quê? Você foi chamado, mas para quê? Agora pergunta para ele: você foi chamado, tem um propósito, você está exercendo esse propósito? Todos estão à procura da felicidade, e esse tem sido o alvo principal, o objeto fixo. Entretanto, muitas pessoas, eles não conseguem encontrar, pois sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quando a ordem das prioridades estão invertidas, o esforço está condenado ao fracasso. Quando nós tentamos conseguir alcançar a felicidade pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria força, nós estamos fadados ao fracasso. A felicidade, amados irmãos, as bênçãos de Deus, são coisas que Deus acrescenta dia a dia para aqueles que buscam a sua justiça. Então nós precisamos entender que se nós quisermos verdadeiramente ser pessoas felizes, ser pessoas abençoadas, nós precisamos ter fome e sede de justiça. Se nós quisermos verdadeiramente ser felizes, abençoados, nós precisamos obedecer, viver a palavra de Deus. Por isso que nessa noite nós vamos falar sobre fome e sede. Quando nós sentimos fome, nós ansiamos por um alimento. Quando você está trabalhando debaixo de um sol quente, você tem sede, você anseia por um copo de água. O corpo, ele pede, ele necessita ser alimentado e precisa da água. Agora deixa eu te contar uma coisa. Espiritualmente, meus amados, não é diferente. A fome e sede espiritual, ela é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus, ele anseia
pelas coisas espirituais. A ambição suprema do povo de Deus não é o material, mas é o espiritual, porque a palavra de Deus, ela nos garante que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Quando nós estamos debaixo das bênçãos do Senhor, a palavra nos garante que as bênçãos é que correm atrás de nós. Nós não precisamos ficar clamando por bênção. O que nós precisamos é viver o nosso propósito, é estar na presença do Senhor, é obedecer os seus mandamentos, que as bênçãos são consequência. Thomas Watson, um puritano inglês do século 17, ele, ao estudar esse versículo, ele disse que Jesus aqui está falando da justiça imputada e da justiça implantada. John Stott, que foi considerado o maior exegeta do século 20, disse que a justiça bíblica, ela tem 3 aspectos. Ela tem um aspecto legal, ela tem um aspecto moral e o aspecto social. A justiça legal trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. A justiça moral, ela trata da conduta diante de Deus, de uma conduta que agrada a Deus, da justiça interior, coração e mente e motivação, segundo a vontade de Deus. E a justiça social, ela se refere à busca pela libertação do homem de toda opressão, junto com a promoção dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Então nós começamos a entender aqui que existe uma justiça diante de Deus, e só aquele que reconhece que é pecador, e como pecador ele é injusto, portanto ele está condenado diante de Deus, diante do trono do Todo-Poderoso, que não existe uma forma dele ser feliz, que não existe uma forma dele ser salvo, a não ser que ele tenha sede e fome de justiça. Quando ele assim entende, essa pessoa deseja ser justo, ele deseja ter a sua equidade, a sua iniquidade perdoada. E essa pessoa aí sim, ela busca a Deus, ela busca a salvação. Mas talvez você possa estar pensando: mas pastor, como que um homem pode ser justo diante de Deus? Quando esse homem jamais, ele entender que ele estará satisfeito, até que ele creia do fundo do seu coração que ele foi criado por Deus, e que Jesus, ele foi feito por nós, a nossa sabedoria, a nossa justificação e a nossa redenção, amém? Ele jamais estará satisfeito até que ele compreenda que Cristo morreu naquela cruz, no seu lugar, foi por mim, foi por você, foi em nosso favor, levando sobre ele, sobre o seu corpo santo, toda a nossa iniquidade,
levando sobre ele os nossos pecados, encravando ali naquela cruz as nossas dívidas, comprando na cruz a sua redenção. Em Cristo, meus amados, nós somos completos, nós somos perfeitos, porque Cristo é a fonte da vida, amém? Posso ouvir um glória a Deus? O pão da vida é de graça, a água da vida é de graça. Ele morreu na cruz para te conceder a graça, mas nós precisamos entender que essa graça não foi de graça. Foi muito sofrimento, foi muito martírio, foi muita dor, foi uma separação muito grande. E quantas vezes nós não reconhecemos esse sacrifício e vivemos como o mundo vive. Não nos lembramos do Senhor, porque quando nós nos lembramos dele, do sacrifício, de tudo que ele fez, de tudo que ele faz e de tudo que nós sabemos que ele fará por nós, a nossa vida com Deus, ela é transformada, ela muda, porque passa a não ser mais suficiente saber que os nossos pecados foram perdoados, porque nós, mesmo sabendo que os pecados foram perdoados, todos nós sabemos que nós temos dentro de nós uma fonte inesgotável de pecado. Águas amargas fluem constantemente dessa fonte, e que nós precisamos da graça do Senhor dia após dia. Então quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ser transformado, se livra da síndrome de Gabriela e muda de vida. Não é porque nasceu assim, não é porque é assim, que tem que morrer assim. Cristo morreu para que nós fôssemos transformados, para que houvesse uma mudança na nossa vida, para que nós entendêssemos o real propósito de ter sido chamados, escolhidos, predestinados a ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Ei, olha para mim, você já parou para pensar que você foi chamado para ser a imagem e semelhança do Senhor? Imagem e semelhança de Cristo. E você tem refletido a luz de Cristo? Será que nós, no nosso convívio, no nosso trabalho, na escola, os nossos vizinhos, será que nós estamos refletindo essa luz de Cristo? Jesus disse em Mateus 5:20: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quem tem fome e sede de justiça, aspira às coisas do alto. Quem tem fome e sede de justiça, ama a santidade. Quem tem fome e sede de justiça, tem prazer nas coisas de Deus, deleita-se em Deus, ama a lei de Deus, adora a Deus, vive uma vida para Deus. A sua aspiração mais elevada não é juntar tesouros na terra, mas no céu. Mas o Senhor nos promete, nos garante que quando nós vivemos a sua palavra,
Nós comeremos o melhor dessa terra. Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que dá, é Ele que nos concede. É Ele que abençoa, é Ele que abre as portas. Então o nosso prazer não pode estar nos banquetes desse mundo, mas sim nos manjares do céu. Nós precisamos ter sede de santidade, ter uma nova mente, um novo coração, um novo nome, uma nova vida. O nosso coração precisa estar no céu, porque o nosso tesouro está no céu, o nosso lar é o céu, a nossa pátria é o céu, aleluia! Quem tem fome e sede de justiça, deseja ardentemente ter uma mente pura, um coração puro, viver uma vida pura, anela subjugar o orgulho de ter vida certa na presença de Deus. Quem tem fome e sede de justiça quer sempre mais. Quem tem fome e sede de justiça, ele está satisfeito, mas nunca saciado. Ele ama, mas quer amar mais. Ele ora, mas o desejo é orar mais. Ele estuda a palavra, mas ele quer estudar mais. Ele obedece a palavra de Deus, mas ele quer obedecer mais. Porque quando nós temos fome e sede de justiça, nós vemos a justiça promovida. Amados, quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Ele abomina o mal, ele ataca e é contra a corrupção. Ele declara guerra contra todo esquema opressor. Ele luta pela justiça social. Ele exige justiça nos tribunais. Ele defende o direito do fraco, a causa dos oprimidos. Quem tem fome e sede de justiça luta por uma sociedade onde não haja fraude, onde não haja falso testemunho, onde não tenha perjúrio, onde não haja roubo, onde não tenha lascívia. Ele deseja que o justo governe. Ele deseja que toda guerra cesse. Ele deseja que as leis justas elas sejam estabelecidas. E ele tem uma oração contínua, aonde ele diz: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem tem fome e sede de justiça, ele vive a palavra de Deus, ele busca mais de Deus, ele deseja justiça diante de Deus, ele deseja justiça para si e entre os homens. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que lutaram no passado por grandes causas, como nós podemos citar. Vocês se lembram que o cristianismo, ele lutou pelos direitos das mulheres, das crianças. John Wesley, ele combateu a escravidão. William e Wilberforce lutou pela abolição da escravatura na Inglaterra. Martin Luther King lutou contra o preconceito racial. Foi fácil não, mas eles lutaram porque eles tinham fome e sede de justiça.
Quem tem fome e sede de justiça não se conforma com a injustiça. Agora você pode pensar, pastor, e quando as pessoas não têm fome e sede de justiça, como que é? Eu te falo. Normalmente, quando as pessoas não têm fome e sede de justiça, uma das condições é que de repente essa pessoa pode estar morta. Os mortos não têm fome. Nós sabemos que não há restaurante no cemitério. Não tem nenhum cemitério que tenha um restaurante para os mortos ir lá. Da mesma forma, uma pessoa sem vida espiritual, morta para as coisas de Deus, ela nunca vai ter fome de Deus, ela nunca vai desejar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus não atraem uma pessoa morta espiritualmente. Ela tem fome sim do pecado, da lascívia, e não do pão do céu. Ela tem fome das coisas do mundo, e não dos manjares do Senhor. Então, de repente, se você não tem fome de Deus, possivelmente você pode estar numa UTI, ou quem sabe já morto espiritualmente, porque a fome, abrir um parênteses aqui, falam que fome é a partir do 4º dia, não é aquela vontade de comer, não é isso, doutora? Você já sentiu fome? Não vão falar 4 dias não, mas quando você passa um período sem alimentar, e que você quer alimentar, pode alimentar, mas de repente não tem, ou não está em condições de comer ali agora, você fica sonhando com um bife acebolado, um arrozinho branco, ou quem sabe um Burger King, alguma coisa para saciar a sua fome, porque não dá para ficar tanto tempo sem comer. A água pior ainda, sem tomar água não dá para viver. Espiritualmente também, amados irmãos, é a mesma coisa. Quando nós temos fome e sede das coisas do reino de Deus, nós queremos mais do Senhor. Nós vimos a unção aqui maravilhosa que o Espírito Santo promoveu entre nós no louvor, mas isso não é nada, isso é uma gota. Muito mais Ele tem para nós. Nós não nos podemos nos saciar só com esse pouquinho. Lembra daquela música? Eu não gosto de cantar, porque senão depois vão querer que eu faça parte do ministério de louvor. Mas bate nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até a gente mergulhar. Então a gente não pode se conformar simplesmente com uma pequena unção. A gente tem que ansiar muito mais, querer muito mais, porque Deus tem muito mais para nós. E a fome é o primeiro sinal que a pessoa está viva. Se você tem sede e fome de justiça, é porque você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, amém? Mas quando a pessoa ela está cheia da sua própria justiça, quando a pessoa está satisfeita com a sua própria vida, então não há mais sinal de vida espiritual. Existe um outro caso também, que antes de chegar na UTI, quando a pessoa adoece. Normalmente quando a pessoa fica doente, uma das primeiras coisas que saem dela é a falta de apetite. Ela não tem apetite, ela não quer se alimentar.
E muitas pessoas que nasceram de novo estão doentes espiritualmente. Nasceu de novo, mas perdeu o apetite pelas coisas de Deus. E você sabia que pessoas doentes, elas têm mais sono do que fome? Vocês se lembram de Pedro lá no Getsêmani? Era para ele orar 1 hora, mas ele dormiu. Muitas vezes as pessoas também perdem a fome pela leitura da palavra, perdem a fome pela oração, perdem o entusiasmo de estar na casa de Deus, de ajudar no trabalho da casa de Deus. Perdem o desejo de contribuir. A gratidão vai embora. E aí é um sinal que a pessoa está fraca na fé. Mas nós precisamos entender uma coisa: aqueles que se consideram cheios jamais serão saciados. Em Lucas 15, em Lucas 1, 53, diz: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Quando as pessoas recusam o alimento, é porque elas estão com fome. Quando elas fazem pouco caso do Evangelho, é porque elas estão cheias de si mesmo. Jesus, o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso ídolo, ele tinha apetite, ele tinha fome pelas coisas de Deus. Ele disse em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, quem tem fome de Deus, deleita-se na palavra de Deus. O Salmo 19, verso 10 diz que a palavra, ela é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Em Ezequiel 33, 32, Tiago 1, 22 a 25, a palavra de Deus nos ensina que ouvir a palavra sem colocá-la em prática é sinal de doença. Outros são os que ouvem e logo colocam em prática. Jeremias diz no capítulo 15, versículo 16: achada as tuas palavras, logo as comi. Achada as tuas palavras, logo as comi. E um outro sinal é a inanição. A inanição também é uma evidência de uma alimentação escassa. Quando as pessoas elas não recebem alimento suficiente para atender às necessidades físicas, elas começam a ficar fracas, elas emagrecem, perdem a força, perdem o vigor, perdem a vontade de fazer as coisas. Mas você sabia que há muitos crentes sofrendo de inanição espiritual? Muitos crentes sofrendo de inanição espiritual. Por quê, pastor? Porque estão ingerindo pouco alimento. Porque muitas vezes estão recebendo apenas uma refeição por semana. Em casa não leem a Bíblia, não frequentam os cultos semanais, não frequentam os cultos de oração. E aí a pessoa começa a ficar fraca na fé. E aí começa a ficar exposto às várias doenças de oportunistas. E muitas doenças também, meus amados, são provocadas por uma alimentação inadequada. A saúde, ela começa pela boca. Ninguém pode ter boa saúde
e uma péssima alimentação. E não tem nada mais nocivo à saúde do que você ingerir um alimento estragado ou venenoso. Vocês se lembram lá no Antigo Testamento, na época do profeta Eliseu, os discípulos do profeta, eles não puderam comer, porque havia morte na panela. Hoje nós vemos muitos crentes doentes, porque existe morte em suas panelas. As pessoas estão desejando as bênçãos de Deus, elas querem ser felizes, elas querem ser abençoadas, mas elas não querem o Deus da bênção. Muitos estão procurando hoje prosperidade, cura, mas não querem saber de santidade. Quantas pessoas nós vemos hoje, principalmente empresários, todos querem sucesso, mas não piedade. Eles têm sede do aplauso dos homens e não fome da glória de Deus. Muitos vão a Jesus, mas não têm fome de salvação, mas sim dos prazeres do mundo. E aí a palavra de Deus diz que esses, Guilherme, são despedidos vazios. A desnutrição, ela produz raquitismo. Uma pessoa que não recebe um alimento saudável e suficiente pode sofrer de raquitismo. Não tem como desenvolver, não tem desenvolvimento. Um crente que não se alimenta da forma correta das coisas de Deus torna-se raquítico espiritualmente. E aí o salmista Davi, ele nos dá uma grande lição. Ele vem e nos fala profundamente aos nossos corações. No Salmo 42, verso 2, ele fala: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. No Salmo 63, versículo 1, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. O Salmo 130, verso 6 diz: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E quem fez o exército, quem serviu, ele sabe que os turnos da madrugada são difíceis, né, Gui? E que você está ali 4 horas da manhã, quando pegava aquele das 4 às 6, você fica ansiando ver o sol nascer para acabar aquele turno, porque já tem ali 24 horas, está cansado, a madrugada fria, então você fica ansiando pelo romper da manhã. Mas aqui o salmista fala que minha alma anseia muito mais pelo Senhor, porque nada substitui o pão e a água, porque nada substitui Deus, porque nada, meus amados irmãos, pode substituir a salvação de Cristo Jesus em sua vida. Por isso que a palavra de Deus diz: feliz é quem tem fome e sede de justiça, e somente aqueles que saciam suas almas com o pão do céu são verdadeiramente saciados. E Jesus, Ele diz para nós em João 6,35: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Para concluir, se você não tiver fome e sede de Deus agora, você poderá ter fome e sede tarde demais.
Agora, você pode ser saciado. Amanhã talvez não. Aquele que tiver fome e sede de justiça agora, pode ter certeza que vai ter sede de misericórdia na eternidade. Porque aqueles que não querem hoje viver uma vida segundo a vontade de Deus, tenha certeza que no futuro eles estarão ansiando pela misericórdia do Senhor, mas aí será tarde demais. Em Lucas 16, 24, nós vemos que um homem rico, ele morreu, ele foi para o inferno em tormento, e nós vimos que ali ele clamou por uma gota de água, para que fosse pingada uma gota de água em sua língua, e até isso lhe foi negado. Você sabia que o calor, ele aumenta a sede? Você sabia que quando as pessoas estiverem queimando no inferno, sobre o fogo da ira de Deus, esse calor vai aumentar a sua sede por misericórdia? Mas a palavra nos garante que lá não vai adiantar, porque já foi selado o destino. Lá a misericórdia não vai mais alcançá-los, lá nada vai saciá-los. Nós vivemos, meus amados, de escolhas. Fazemos escolhas muitas vezes boas, outras nem tanto. Mas a escolha de estar na presença do Senhor, de verdadeiramente buscar a presença do Senhor, de viver a palavra do Senhor, essa tem que ser bem definida nas nossas vidas. Nós precisamos verdadeiramente viver a palavra de Deus. Hoje você pode ser saciado. Hoje você pode fazer um concerto com Deus. Hoje você pode falar aí onde você está sentado. Você pode: Senhor, eu quero mudar, eu quero mudança, eu preciso do Senhor, eu compreendo a minha necessidade, eu compreendo que sou dependente do Senhor, então ajuda-me, porque a palavra de Deus, ela foi clara para nós nessa noite: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Curva a sua cabeça.